Olá, mulher, seja muito, muito bem-vinda ao nosso canal Seu e Meu. Eu recebi uma mensagem de uma amiga falando sobre. A gente conversando, né? Sobre a época que eu e o Fê a gente vivia só na Kombi. E conversar sobre isso me inspirou a fazer esse vídeo que, na verdade, vamos falar sobre o quanto a Kombi foi um catalisador de maturidade para mim. Talvez para o Fê também, mas você quer vir falar, meu amor? Não, ele disse que não. Então, por que que foi? Porque a gente passou realmente muitos desafios na Kombi. Eu acho que foi uma fase bem desafiadora, gostosa também, porque afinal os desafios eram com paisagens belíssimas. Então eu não podia reclamar disso. Mas foi uma época bem desafiadora, porque a gente morava num lugar bem pequeno, uma Kombi, em que tudo que a gente ia fazer, um tinha que depender do outro ali, né, em ajeitar as coisas, a hora de cozinhar, tinha que parar para abrir a Kombi porque tudo esquentava lá dentro, tal. É, o Fê trabalhar, ele tinha que trabalhar na frente, na parte da frente. Às vezes o Fê dormia em horário diferente que eu, então quando eu acordava eu saía para fazer alguma coisa, mas quando eu voltava a cama ainda estava aberta, então eu ficava bem limitada de espaço, assim. Então era um período, foi um período de bastante tensão mesmo, e também limitação, né? Porém, a gente aprendeu muito nessa limitação, porque isso fazia com que a gente, na hora das brigas, atritos, tudo mais, a gente tinha que resolver isso muito rápido. Então, percebe o quanto, quando a disposição é alta, independe do lugar, né? Independe de tá morando junto, tá morando numa Kombi, assim, independe de toda coisa. E mais do que isso, eu acredito muito que uma relação junta, né, duas pessoas juntas, ela tem um potencial de maturidade, de autotransformação, de tudo que ela traz, uma relação, nossa, é muito crescimento mesmo. Mais do que um namoro, por exemplo, em que você não está submetido a determinadas coisas dentro de uma casa. Claro que aqui, gente, a gente está pensando no nosso contexto, né? Porque estudando outras culturas, por exemplo, tem culturas em que a mulher e o homem se casam, mas eles não vivem no mesmo quarto, eles muitas vezes, inclusive, tem cada um a sua casa, né? Dependendo da cultura. Mas nós vivemos nessa cultura, e não que essa cultura em que cada um tem uma casa, essa, os aprendizados não aconteçam. Onde cada um esteja num lugar, os aprendizados não aconteçam. Acontecem, mas eu percebo o quanto determinadas situações, né? Que talvez sejam situações que precisem de mais intensidade e tal, porque talvez, pelo menos no meu caso, eu precisava muito aprender aquilo, precisava muito amadurecer, precisava muito passar por certas etapas para estar onde estou hoje. Então, para mim, foi muito importante viver esse período com o Fernacombi. Porque pra gente era assim, tinha atrito muito. No começo, gente, era muito, inclusive. Mas aí, a gente foi tendo que aprender a relevar. A gente vai ter que aprender a sair da inocência. Esse é um ponto importante, porque às vezes alguém faz alguma coisa com a gente tá sentindo a nossa dignidade ferida, mas a gente escolhe ficar nesse lugar de ferida mesmo, para não perder a nossa inocência. Ou seja, muitas vezes eu não peço compensação ou não devolvo aquilo que a pessoa fez para não sair da inocência. Esse é um assunto profundo que merece mais do que um vídeo, merece um curso. Mas eu posso gravar um vídeo falando sobre isso também. Porque quando alguém faz alguma coisa com a gente tá ferida. Então a gente normalmente fica com a consciência leve. O outro é culpado, eu sou a vítima, logo eu tô com a consciência leve. Quando a gente tá numa relação, abrir mão de ficar com a consciência leve é um dos caminhos para a união, porque aí eu abro mão dessa inocência, de ser sempre a que é ferida e faço alguma coisa para compensar essa situação que algo aconteceu. Então, por exemplo, eu aprendi muito sobre isso na Kombi, aprendi a relevar, aprendi
resolver rápido, sabe? A deixar a emoção vir, mas também passar rapidamente, porque muitas vezes no ambiente comum, assim, pode ser que a gente possa ficar chateado um com o outro, né? Então, por exemplo, aqui nessa casa que a gente tá, tem 2 quartos. Se a gente briga, por exemplo, se a gente não resolve, pode um querer dormir num quarto, outro no outro, né? Quando tem essas possibilidades. Numa Kombi não tem essa possibilidade, porque o máximo que você consegue, ainda mais quando tá chovendo, o máximo que você consegue é ir pro banco da frente. E isso faz com que a gente tenha que resolver algumas soluções, tenha que trazer resolução mesmo para aquele conflito. Então, para mim, foi uma experiência muito incrível viver isso na Kombi. Tem determinados fatores que são coisas que aconteceram, né, que eu me lembro, assim, de, por exemplo, a gente saber que tinha que ficar num lugar, ser bem desafiador. Então, me lembro muito claramente do meu aniversário de 33 anos, que a gente tinha acabado de chegar. Não, a gente tava mesmo em Serra Grande. E E eu me lembro que a gente começou a chover muito, era uma época que tava chovendo muito lá, era maio, né? Então começou a chover muito lá e a gente ficava muito tempo na Kombi. E aquilo foi tão difícil, mas ao mesmo tempo intensificou tanto um processo que foi um ponto de virada pra mim, assim. Eu nem sei descrever isso, porque foi muito forte mesmo, mas basicamente foi o seguinte: a gente ficou ali e tinha uma vontade interna de voltar, por exemplo, para um camping que a gente tinha acabado de passar, ou tinha um outro camping ali também, que era um camping bem assim, um camping mais frio, mais. é, um camping estranho, assim. Que a gente tinha essas opções, mas a gente sentiu, na verdade, nem foi eu que senti, né? Foi o Fê que percebeu isso é muito importante, eu vou falar isso agora. O Fê, ele é, tem a bússola interna, né? Que geralmente, assim, eu não vou generalizar, mas já generalizando, geralmente os homens têm essa bússola interna no relacionamento. Por isso que muitas vezes o homem ele vai na frente, né? Que tem aquela frase que eu já falei aqui várias vezes, que é: o homem serve a mulher e a mulher segue o homem. Segue para onde? Para onde o homem tá indo, que direção ele está indo. Então, o homem ele tem umas percepções de visão de futuro importantes para a família. E aí, o ponto da mulher, que é o grande desafio da mulher, é conseguir seguir esse homem com os olhos fechados, porque ela não tem a mesma percepção que ele. E muitas vezes tem situações em que a percepção, inclusive, parece errada. Você percebe isso? Por exemplo, nesse caso, a gente estava em Serra Grande, onde na verdade eu tava querendo fazer qualquer outra coisa, e o Felipe insistia que a gente tinha que ficar ali. Ele insistia que a gente tinha que passar um tempo ali, porque era isso que ele estava sendo chamado naquele momento. E aí, entende que quando a gente está disposta a confiar nesse homem, é confiar nesse sentido também. Por quê? Porque muitas vezes dá medo de ser, como muitas vezes já fomos, levadas para lugares difíceis, né? Por exemplo, imagina você seguindo um homem que está indo para o precipício. Então isso é muito, muito desafiador. Porém, quando a mulher tá com o coração aberto, e agora que eu vou falar, talvez mexa aí, né? Mas perceba isso, abre o coração agora. Quando a mulher tá com o coração aberto, muitas vezes o próprio precipício é um aprendizado. Quando esse homem tá indo, né? Indo em direção a algo, e essa mulher tá atrás dele, seguindo ele, muitas vezes de olhos fechados que eu quero dizer é não sabendo muito bem o que tá acontecendo lá na frente, porque a visão do futuro muitas vezes é esse homem que tem. Mesmo quando isso é desafiador, muitas vezes se ela confia na situação, mas aí não é confiar só nesse homem, é confiar também na vida, né? Muitas vezes ela aprende algo. E aqui há uma grande diferença entre confiar no seu homem e confiar num predador da alma. Já falei também sobre isso. Acho que eu nunca falei aqui, talvez eu precise falar disso aqui. Que é, você não pode ser ingênua, né? Então, o ponto do feminino, da mulher, é em que ela não perde a doçura, ela é receptiva,
ela é magnética, ela é tudo aquilo que o corpo feminino é, mas ela não é ingênua. Então ela não segue aquele em que ela sabe que tem alguma coisa que não dá para confiar. O problema é que se a mulher ela for uma mulher muito desconfiada, mesmo quando o homem merece a confiança dela, ela nega essa confiança porque ela talvez tem muitas dores, enfim, e já tá calejada. E aí ela não vai em direção a isso. Por isso que é muito importante curar isso. Porque aí você vai curando isso e vai tendo a percepção. Agora é hora de confiar. Agora eu confio, mas entenda. Confiar não significa que vai dar bom. Esse é o maior desafio da mulher, que é, por exemplo, eu lá. Tava dentro da Kombi, chovendo. O Felipe não queria voltar, não queria ir pra frente. Ele sabia que a gente ia ficar ali. E eu precisei, naquele momento, confiar que mesmo desconfortável, porque tava muito ruim ali, chovendo todos os dias, a gente tava sem caixa d'água, tava uma coisareira. Mesmo muito desconfortável ali, era o que a gente precisava viver. Então, quando eu confio nisso, quando eu confio nesse processo, e claro, eu confio porque eu já não. Não sei se eu já perdi totalmente minha ingenuidade, né? Não vou dizer que já perdi. Mas determinados passos eu já dei em direção a esse olhar menos ingênuo. Então eu precisei confiar. E aí, quando eu confiei, uma magia aconteceu depois disso. Porque daí a gente ficou ali naquele desconforto, superou aquilo. E depois acabamos indo participar de uma constelação numa amiga nossa. E a gente ficou mais um período lá nesse lugar. E ali eu vivi transformações profundas, curas profundas. E eu só sentia, que bom que eu fiquei. Que bom que o Felipe insistiu que a gente tinha que ficar. Entende? Então, muitas vezes, o confiar nessa condução. Não é condução. Confiar nessa liderança do homem, muitas vezes é um grande desafio. Por isso, você precisa, primeiro, perder a ingenuidade, que é basicamente tirar as lentes que não fazem com que você veja a realidade, inclusive sobre si mesma. Porque quando você vê a realidade sobre si mesma, você consegue perceber quando você está querendo fugir de uma situação que é desafiadora, ou quando você realmente está sentindo e percebendo que essa situação não é para você viver, tá? Então tem essa clareza e essa diferença. E aí, claro que ali também, enfim, né, para completar e terminar, nessa época em que a gente viveu na Kombi, então eu também, um dos aprendizados foi confiar. Não confiar só no Felipe, mas confiar na vida mesmo. Confiar também nessa liderança dele, confiar que essa visão dele é provisão, né? Uma visão lá do futuro mesmo. E isso, claro, que demanda muita confiança, muita abertura, muita entrega. E isso é uma constância na vida das mulheres. A gente sempre tá olhando para isso, porque muitas vezes, por ter confiado no passado, alguma coisa doeu, né? Pode ser que alguma coisa tenha doído. E aí, quando a gente cura essas dores, a gente pode voltar a confiar. E esse é o ponto importante. Voltar a confiar. Não é fácil, não. Eu não vou dizer pra você que é fácil, porque não é mesmo. Mas é importante. Certo? Eu espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te deixado mais animada pra viver os processos no seu casamento, na sua relação. Mais conectada com a verdade interna, com a percepção de que a mulher, quando ela tá com o coração aberto, ela sempre ganha. Sempre ganha. Um grande beijo. Curte esse vídeo que você me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo. E pode comentar também aqui embaixo que eu vou adorar te ler. Um grande beijo. Até a próxima.